Olá! Nesta edição de hoje, o Start vai ao teatro ver O Despertar da Primavera, do dramaturgo alemão Frank Wedekind. Wedekind escreveu essa peça em 1891, quando o texto foi proibido por incitar os jovens ao suicídio, entre outras suposições da censura da época. Mas agora com vocês, sem censura e com as vozes de um jovem elenco, um pouco da história do Despertar, um canto de amor e liberdade. Aprender tudo que é sagrado, entender que nada tem dois lados. Perguntas, são tantas as perguntas, todas as respostas são que tudo estava errado, tudo é só... Na boca dos jovens, Frank Wedekind colocou perguntas, contestações, gritos, emoções intensas em busca de compreensão, mostrando a riqueza de sentimentos contraditórios que muitas vezes eles não conseguiam e talvez ainda não consigam expressar. Desfilando vestidas desse jeito. Ai, mamãe, por favor, me deixe usar essa roupa. Eu adoro essa roupa. Ela me faz sentir como se eu fosse uma ninfa. As palavras contundentes e poéticas escritas por um dos mais influentes autores do teatro moderno demoraram muito a chegar aos olhos e ouvidos do público. Afinal, falar abertamente sobre temas como a descoberta da sexualidade, violência doméstica, suicídio num ambiente opressor, onde a escola e a família não ofereciam as portas abertas ao diálogo, não era algo simples numa Alemanha conservadora que virava o século XX tentando conter as transformações que seriam, anos mais tarde, inevitáveis. Ela não sabe? Será que ela não sabe? A peça só conseguiu entrar em cartaz mais de 80 anos depois de ter sido escrita, e Wedekind não viu seu sucesso. Então, te pegaram? Não, graças a Deus não. Tá tremendo, morre. De alegria, de pura e sólida alegria. Na pele dos personagens Wendla, Melchior, Moritz, Marta, Ilse, estão jovens do mundo todo, que mesmo vivendo numa época tão diferente, se veem refletidos em algum aspecto da história, que foi encenada no Brasil em 79, tendo no elenco alguns jovens atores como Miguel Falabella, Maria Padilha, Rosane Goffman e Fábio Junqueira. Em 2006, a peça virou um musical de sucesso no circuito Off-Broadway, e os sentimentos dos personagens se transformaram em rock and roll pelas mãos de Steven Sater e Duncan Sheik. O musical levou 8 prêmios Tony em 2007. Você foi reprovado, não foi? Eu posso ver no seu rosto. Eu não fui. Então chegamos a esse ponto. A peça chega ao Brasil agora através do olhar afiado da dupla de encenadores Charles Miller e Cláudio Botelho, que testaram 500 jovens entre os 3.000 inscritos para disputar os 19 personagens que fazem o nosso despertar. Uma das exigências dos compositores originais do musical foi que o elenco tivesse a mesma idade que os personagens na época que a peça foi escrita. E a gente sabe que de lá para cá muita coisa já mudou. Quer dizer, os instrumentos opressores, vamos dizer assim, não são os mesmos, mas ao mesmo tempo também tem muita coisa que não mudou. Mas quero saber como vocês que estão na pele dos personagens e vivendo nesse mais de 100 anos depois, estão sentindo esses temas que são tratados aqui na peça. Tem vários indicativos assim modernos que tem alguma coisa errada nessa juventude. Eu acho que o uso extremo da internet, as drogas sintéticas, por exemplo, as festas de música eletrônica, acho que a gente está criando um mundo também paralelo por causa de alguma coisa que está errada aí. Eu lembro de situações do Hunting, de eu estar inserido como o Thiago mesmo está inserido, de estar aí na internet, de estar descobrindo a internet, de estar começando a mesmo entrar em site erótico,
erótico, sático, e a minha mãe bater na porta, e aquela coisa de eu não saber o que fazer, e desligar e tudo. E sabe, esperar ela sair pra voltar a fazer. E é confortável para os pais não tocar no assunto, porque hoje em dia tem tanto programa, tem tanta acessibilidade na internet, na televisão, que já conta como as coisas são, sabe? Já tem, então Pra acho que eu vou tocar no assunto, pra que eu vou tocar no assunto? Então acho que tem um silêncio também aí. Eu estou no Rio há 10 anos, eu vim do interior do Mato Grosso. Lá, na cidade onde eu morava, não existe livraria. Então é real isso, sabe? É real, são fazendeiros, são pessoas que moram, sei lá, no interior da Bahia, no interior do Mato Grosso, interiores mesmo, que não têm acesso a uma evolução cultural e em parceria com essa evolução cultural, uma evolução de pensamento, uma evolução de ideia. Como foi para vocês esse outro lado do trabalho? Né, que o Charles e o Cláudio contaram pra gente que os ensaios eram muito comoventes, quer dizer, que mexeu muito com todo mundo esse processo de trabalho aqui. Só que eu tenho um pedido, eu queria começar pela Malu, que ela fica caladinha no canto. Eu acho incrível, é muito bom a gente poder passar assuntos nossos e que pessoas viveram, e a gente vê pessoas chorando na plateia. A plateia é o seu espelho, então de alguma forma você está aqui fazendo, mas existe um negócio que puxa aqui. Charles Miller e Cláudio Botelho não estão mais despertando na primavera dos musicais, pois com 22 espetáculos no currículo, eles já são pra lá de veteranos do gênero, né? Mas mesmo assim, o Despertar da Primavera, especificamente essa peça, chamou a atenção de vocês como algo novo, com um repertório tão vasto como o de vocês. Por que essa peça chamou o interesse? A gente estava lá assistindo, né, em 2006, a gente viu a primeira preview em Nova York e tinha um buchicho lá, né? Era um compositor, que é o Duncan Sheik, que não é um compositor de Broadway, é um compositor de uma carreira de rock alternativo americano, e um autor não de Broadway também, que também off-Broadway, e uma junção de pessoas em cima do Wedekind, que é um clássico de 1891, com música contemporânea. Quando a gente assistiu, sentado na segunda fila, a gente percebeu a força que tinha, a gente percebeu que existia, que estava tendo uma mudança ali de pensamento de musical, que aquilo talvez tenha sido tão novo quanto foi o Hair ou quanto foi o Ant quando apareceu. E ao mesmo tempo a gente olhou e achou maravilhoso e a gente pensou, a gente tem uma opinião a respeito disso diferente também. Daí começou a nossa batalha para fazer e a gente está muito feliz. E eu quero falar justamente desse privilégio de poder ter aqui no Brasil uma não réplica, que é realmente uma raridade. A gente sabe que no mercado americano é dificílimo de ter esse tipo de liberação para você trazer uma peça, podendo ter liberdade de criação em cima. No que consiste, então, essa versão brasileira, quando você identifica numa peça uma possibilidade de uma novidade? Eu acho que tem alguns espetáculos da Broadway que eles são mais do que texto e música, eles são o espetáculo em si. Por exemplo, o Fantasma da Ópera é um espetáculo que está há uns 20 anos em cartaz e ele existe daquele jeito. Aquilo é o fantasma, aquele lustre que cai, aqueles atores que vão pelo subterrâneo, etc. Aquilo não precisa mexer, eu não tenho que dar opinião nenhuma sobre isso. No caso do Despertar da Primavera, o que é importante são as canções e o texto. Como uma peça de Tchekhov, ou como uma peça de Pinter, ou como uma peça qualquer de teatro, que vai ser dirigida de um jeito num país, de outro jeito no outro. A gente viu nesse material uma possibilidade de fazer, não que lá não seja agradável para a gente, é uma montagem linda, mas a gente gostaria de fazer de um outro jeito. Acho que a nossa montagem acredita um pouco mais na canção, ela é muito mais uma montagem mais em cima da verdade das canções do que a montagem de lá, que transforma tudo num grande show de rock, né? É uma novidade realmente, geralmente as peças levam 10, 15 anos para você conseguir montar de um jeito diferente. A gente, sei lá por quê, talvez por algum prestígio que a gente já tenha, conseguiu essa licença em 2 anos.